irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Hoje, segunda-feira, dia 30 de julho, estamos na 17ª semana do Tempo Comum e vamos meditar no Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos 31 a 35. Naquele tempo, Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que o homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como um fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Palavra da salvação. Queridos irmãos, amadas irmãs, nós já há alguns dias estamos escutando as parábolas do reino. Foi esse instrumento de linguagem que Jesus utilizou em muitos dos seus discursos durante o seu ministério público. No último sábado nós escutávamos a parábola tão famosa do joio e do trigo e agora Jesus nos conta mais 2 parábolas que compara o reino a uma semente de mostarda e também como uma receita, como fazer um alimento que é o fermento na massa, essa comparação. Mas antes de nós entendermos esse simbolismo, essa realidade que Jesus utiliza, o objetivo, aonde nosso Senhor quer chegar, é interessante nós recordarmos o que é o reino, essa realidade que Jesus muito pregou no seu ministério público. O reino não é somente uma nova ordem social para Jesus. O reino também não é um lugar, uma realidade física, ou uma questão de uma organização nova política. O reino de Deus, acima de tudo, é uma realidade espiritual. O reino de Deus é uma realidade que está relacionada com a salvação, com o novo homem, com a nova mulher, segundo os critérios e o desejo de Deus. Por isso que, se nós queremos entender de um modo bem objetivo o que é o reino, para nós cristãos, quando Jesus fala de um reino, é um novo modo, um modo bem específico dele falar de si próprio. Porque para nós, o reino é a pessoa de Cristo, é viver em comunhão com Ele, é ter uma configuração com Ele. Consequentemente, se a nossa vida cada vez mais se assemelha à vida de Cristo, se Cristo, numa compreensão talvez pessoal para cada um de nós, se Cristo começa a ser gerado em nós, um pouco aquilo que São Paulo diz na carta aos Filipenses, não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Consequentemente, essa realidade se transforma em evidente em meio à comunidade, em meio à sociedade. Claro que o reino de Deus ele vai se manifestar de um modo evidente, mas isso só irá acontecer se esse reino, ou seja, se Cristo começar a ser mesmo cada vez mais vivenciado no coração, no interior, na alma de cada batizado. Assim, nós entendemos aquilo que Jesus quer dizer com essas 2 parábolas. O reino, percebam que ambos se assemelham em quê? São coisas, o reino começa numa realidade pequena.
seja a semente de mostarda, que é a menor das sementes, e seja o fermento, que numa receita é a menor medida. Mas essa realidade pequena, ela tem um potencial e ela deve crescer, ela deve se manifestar, ela deve tomar toda a realidade do nosso ser. Queridos irmãos, amadas irmãs, essa parábola, ela fala dessa realidade do movimento da graça. Sim, a nossa vida cristã talvez começa no encontro pessoal, numa realidade pontual, seja no acontecimento batismal, seja naquela experiência profunda que nós temos com Deus. Contudo, a nossa vida com Deus, ela deve cada vez mais crescer. E esse crescimento não é somente de uma realidade quantitativa, mas de qualidade. Ter qualidade é o quê? Que cada vez mais as realidades da nossa vida, do nosso ser, elas estejam imergidas na participação da salvação da pessoa de Cristo. Por isso, queridos irmãos, nesse dia, peçamos que cada vez mais cresçamos em Deus e cada vez mais a nossa vida ela possa frutificar em Deus e cada vez mais possamos ser totalmente de Deus. E assim, o reino cada vez mais será evidenciado na nossa vida, na nossa família, na igreja e na sociedade. Que Deus nos abençoe e nos livre de todo mal. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.